oferecer o sacrifício e dar graças ao vosso nome, porque sois bom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus nos convida à mesa da palavra e à mesa da Eucaristia, para participarmos dignamente dos santos mistérios, reconheçamos os nossos pecados. Com fé e confiança na misericórdia do Pai, peçamos perdão. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
No dia que se cumpriram 3 meses da saída do Egito, Israel chegou ao deserto do Sinai. Partindo de Refidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou ali suas tendas, defronte da montanha. E o Senhor falou a Moisés: Virei a ti uma nuvem escura, para que o povo ouça quando falar contigo e creia sempre em ti. Tendo Moisés transmitido ao Senhor as palavras do povo, o Senhor lhe disse: Vai ao povo e santificai-os hoje e amanhã. Eles devem lavar as suas vestes e estar prontos para o 3º dia, pois nesse dia o Senhor descerá diante de todo o povo sobre a montanha do Sinai. Quando chegou o 3º dia, ao raiar da manhã, houve trovões e relâmpagos. Uma nuvem espessa cobriu a montanha, e um fortíssimo som de trombetas se fez ouvir. No acampamento, o povo se pôs a tremer. Moisés fez o povo sair do acampamento ao encontro de Deus, e eles pararam ao pé da montanha. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor descera sobre ele em meio ao fogo. A fumaça subia como uma fornalha, e todo o monte tremia violentamente. O som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e o Senhor lhe respondia através do trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai e chamou Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, nome santo e glorioso. A vós louvor, honra e glória eternamente. No templo santo, onde refugia a vossa glória, a vós louvor, honra e glória eternamente. E em vosso trono de poder vitorioso. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, que sondais as profundezas, a vós louvor, honra e glória eternamente. E superior aos querubins vos assentais, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito no celeste firmamento, a vós louvor, honra e glória eternamente. Obras todas do Senhor glorificaram, a Ele louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem.
Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se um instante. Irmãos e irmãs, a primeira leitura, tirada do livro do Êxodo, nos mostra Moisés subindo até o alto do Monte Sinai para falar com Deus. Moisés, ele era um representante do povo, e Moisés tinha aquele papel de ser um intermediário, uma ponte de ligação entre Deus e o povo. E aqui Deus fala para Moisés preparar o povo para um momento especial em que Moisés haveria de subir no alto do Monte Sinai para receber as orientações de Deus e para transmiti-la ao povo. E quando esse fenômeno acontece, diz o autor do livro do Êxodo que havia trovões, raios, e saiu uma fumaça do Monte Sinai, como se ele fosse um monte de cera que estivesse derretendo e a fumaça subindo do monte. Sempre os autores sagrados, quando existe uma manifestação extraordinária e transcendental de Deus, eles rodeiam isso destacando fenômenos naturais da natureza, raios, trovões, tremores, fumaça, para destacar que ali está acontecendo uma manifestação de Deus. E a igreja, como ela é muito sábia e nos ensina muito, a igreja diz que a chave para que a gente possa compreender o Antigo Testamento é o próprio Jesus. Quando nós vamos para os 4 evangelistas, principalmente Mateus, eles colocam Jesus como o novo Moisés. Por quê? Jesus ele passou a ser a ponte de ligação entre a humanidade e Deus, assim como foi Moisés lá no deserto. Tanto é que o autor da carta aos Hebreus diz assim: outrora Deus nos falou através dos profetas, mas hoje Deus nos fala através do seu Filho Jesus Cristo. Então Jesus é essa ponte de ligação entre nós e o Pai. E os evangelistas sempre faziam uma menção a Moisés, comparando Moisés no Antigo Testamento e mostrando Jesus como o novo Moisés, aquele que veio ser o mediador entre Deus e os homens, assim como Moisés foi o mediador entre Deus e os homens no Antigo Testamento. Agora Jesus é o mediador entre Deus e os homens no Novo Testamento, porque Jesus ele não é apenas mais um profeta, Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, isso tem um destaque muito importante para a nossa fé cristã. E quando vamos para o Evangelho, nós vamos ver justamente isso. Nós, nesse mês de julho, agora mês de agosto, nós vamos refletir aos domingos sobre parábolas que falam da vida de Jesus. Domingo retrasado, a gente refletiu sobre a parábola do semeador. Domingo passado, a gente refletiu sobre a parábola do joio e do trigo. Próximo domingo vai ter mais uma parábola ainda. Agora vejam, entre um domingo e outro, coincidiu para nós o texto que nós estamos refletindo no Evangelho de hoje, em que os discípulos interpelam Jesus por que ele fala com o povo em parábolas. Por que Jesus usa de parábolas para falar com o povo? O Papa Francisco, quando fez uma homilia na Casa Santa Marta, no Vaticano, o Papa Francisco lembrava que a parábola ela depende de uma certa interpretação.
Segundo, a parábola, ela interpela a nossa inteligência e a nossa curiosidade. E terceiro, a parábola nos traz a liberdade e a paz. Muito bem, quando Jesus fala que ele fala ao povo em parábolas, ele estava se referindo a quem? Aquelas pessoas que paravam para ouvir Jesus, mas não queriam ser discípulos de Jesus. Eram pessoas que tinham os olhos fechados, os ouvidos fechados e o coração fechado para não aceitar e não acreditar em Jesus. Ou seja, eles não iam atrás de Jesus porque queriam ser discípulos de Jesus. Eles iam atrás de Jesus por curiosidade. Iam atrás de Jesus porque talvez era alguém que tinha algumas palavras, bonitas e que atraía a curiosidade das pessoas. Mas eles não estavam dispostos a mudar de vida, a seguir Jesus. E eles tinham essa resistência. Então Jesus disse: para esses que não são meus discípulos, eu vou falar somente em parábolas. Agora, para aqueles que são meus discípulos, que acreditam em mim, que querem seguir os meus ensinamentos, que querem viver a minha palavra, para eles eu me dou a conhecer por inteiro. Eles têm os olhos abertos, os ouvidos abertos e o coração pronto para aceitar, acreditar e compreender. Por isso que Jesus diz: muitos profetas e justos queriam ver os tempos atuais, que é esse tempo em que Deus estava entre o povo através de Jesus. E Jesus estava ali, porém nunca aqueles povo que estava ali, que ainda estava fechado, queria aceitar Jesus como Deus e como Salvador. Então, por isso Jesus diz, que felizes aqueles que creem, felizes aqueles que ouvem, felizes aqueles que abrem os olhos para ver e o coração para aceitar e compreender. Então, se nós somos discípulos de Jesus, nós compreendemos tudo o que Ele quer nos ensinar e transmitir. Porém, se nós não acreditamos em Jesus, não aceitamos Jesus, temos Jesus apenas como alguém distante da nossa vida, ou paramos às vezes para ouvir o que Jesus tem para nos dizer apenas por curiosidade, nós vamos ver que aquilo que Jesus tem para nos dizer pode parecer algo nebuloso, pode parecer algo incompreensível, pode parecer algo difícil de compreender. Porém, quem segue Jesus, quem é discípulo de Jesus e aceita Jesus e acredita nele, tudo fica claro, tudo fica iluminado, tudo fica transparente, fácil de compreender o mistério e se dar graças a Deus. E aí, o que esse Evangelho de hoje quer interpelar no nosso coração é justamente o seguinte: de que lado nós estamos? Nós estamos como aquele povo que ia ouvir Jesus ou queria parar para ouvir Jesus por curiosidade, porque não queriam seguir Jesus, não aceitar Jesus, e as parábolas pareciam obscuras, incompreensíveis, ou nós estamos no grupo daqueles que querem seguir Jesus, que somos discípulos de Jesus, que queremos ouvirmos a sua parábola, ouvimos a sua palavra, compreendemos essa palavra e abrimos o nosso coração para aprofundar a fé cada vez mais. Ou seja, somos esses que Jesus fala no Evangelho, somos os bem-aventurados, que são aqueles que estão com os ouvidos abertos, os olhos abertos e o coração aberto para acolher aquilo que Jesus tem para nos transmitir, ou nós ainda estamos fechados, ou nós ainda estamos frios sem nos abrir para a graça de Deus. Então peçamos ao Senhor hoje que Ele nos dê um coração bem aberto, olhos bem abertos e ouvidos bem abertos para acolher tudo aquilo que Ele quer nos transmitir, nos revelar e nos abençoar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Você pode se levantar. Vamos apresentar ao Senhor as nossas preces, as nossas orações. Irmãos e irmãs, as parábolas são comparações tiradas da vida das pessoas. Para as compreender, é preciso guardá-las no coração e interrogar o Senhor. Peçamos essa graça ao Pai Celeste, dizendo: dai-nos, Senhor, a vossa luz. Dai-nos, Senhor, a vossa luz.
pastores da igreja exponham a palavra com fé, de tal modo que os homens que os escutam compreendam a mensagem e se abram à verdade de Deus. Oremos. Dai-nos, Senhor, a vossa luz, Para que a grande revelação de Deus feita a Moisés possa vir a ser conhecida e acreditada em todo o mundo como aliança que o Senhor propõe à humanidade. Oremos. dai-nos, Senhor, a vossa luz, Para que os cristãos compreendam a importância da palavra na vida e ação da igreja e no coração de cada um, e ela lhes faça descobrir que só Deus é o Senhor. Oremos. dai-nos, Senhor, a vossa luz, Para que o Deus de misericórdia perdoe a todos aqueles que, tendo recebido a boa nova, não a entenderam, e fechando-lhe os ouvidos e o coração, a expulsaram da vida. Oremos. dai-nos, Senhor, a vossa luz, Para que todos os membros da paróquia, velhos, novos, crianças, se sintam felizes por verem o que veem e ouvirem o que ouvem, e reconheçam que a palavra anunciada vem do próprio Deus. Oremos. dai-nos, Senhor, a vossa luz, Oremos também, irmãos e irmãs, pedindo pelos aniversariantes que hoje agradecem a Deus o dom da vida. Oremos de forma especial pelo Paulo Santos, pelo Donizete Rodrigues Martins, para que recebam do Senhor a graça e a bênção especial que tanto necessitam. Oremos. dai-nos, Senhor, a vossa luz, Oremos também pelos nossos irmãos e irmãs enfermos que padecem no leito de dor. Oremos hoje pedindo pela saúde da Maria Guilhermina, da Maria Aparecida, pela Pedra, pela Cecília, pela Rita de Cássia, pelo Natal Rodrigues Martins e pelo Murilo Moraes, para que sejam plenamente curados. Oremos. dai-nos, Senhor, a vossa luz, Oremos também pelos irmãos e irmãs já falecidos que deixaram esta vida. Oremos pela Cristina Maria, pelo Benedito Rodrigues Martins, pela Silvana, pela Lázara Maria, pela Zulmira de Jesus e pela Terezinha Silva, para que, tendo eles participado da morte de Cristo pelo batismo, que eles participem igualmente da sua ressurreição. Oremos. dai-nos, Senhor, a vossa luz, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que falastes aos homens pelos profetas e por Jesus, ensinai-nos a louvar-vos e a bendizer-vos com as vossas próprias palavras, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem sentar-se para o canto da partilha dos dons. Com coração para amar, para ecoar e sentir, para chorar e sorrir, ao embriagar tu me deste, com coração para chorar, que é sempre
digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. O Senhor, bom e clemente, nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Ele dá o alimento aos que o temem. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Para
Ó Deus, permanecei junto ao povo que iniciastes nos sacramentos do vosso reino, para que, despojando-nos do velho homem, passemos a uma vida nova. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vamos então pedir a bênção de Deus para o encerramento da nossa celebração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Imaculada Conceição, desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai,